Vamos elevar o pensamento a Deus, o querido amigo, o Mestre Jesus, rogando a Ele que faça presente entre todos nós, através dos Espíritos amigos que orientam a nossa reencarnação, dos bons espíritos das casas espíritas ao qual nós laboramos, envolvendo também aqueles outros irmãos que sintonizam conosco, em grande maioria desses irmãos, parentes nossos, companheiros nossos de outras existências, desafetos, visitantes, estagiários, o imenso leque daqueles que sintonizam com quaisquer estudo com relação à vida do espírito. Compreendemos com Kardec e aprendemos, ampliando com André Luiz, estamos mergulhados em uma humanidade de massa de 22 bilhões de espíritos, sendo 7 bilhões e meio encarnados, acotovelando-se com outros desencarnados. Contudo, aqueles que se interessam pelos nossos estudos, as nossas imensas boas-vindas. Muita paz para todos. Que assim seja. Vamos lá. Que assim seja. Então, eu parei quando André Luiz, quando o espiritual nos define que o rapaz estava aquela convulsão epiléptica, né? Então, se ele fosse levado para um hospital, naturalmente, e é óbvio que tem que ser assim, ele vai ser tratado com as medicações para um epiléptico. Então, os anticonvulsivos, enfim, depois todos os exames neurológicos, para ver se há necessidade de cirurgia. Hoje em dia tem dispositivos eletrônicos, microscópios, que são implantados no córtex cerebral, que impede a convulsão, o disparo da onda e da convulsão. Agora aqui nós estamos estudando um outro aspecto que a ciência não identifica, que é a convulsão epiléptica, não por um problema de AVC, de tumor, traumatismo. Boa noite, gente. Boa noite. É por um motivo obsessivo, uma ação espiritual nociva. Então ele fala, é uma possessão completa, ou se quiser, uma epilepsia essencial. Aí a pergunta de Hilário, que eu vou ler, né, um trecho aqui da Gênesis, que é para a gente se situar com Kardec, né? Não a gente se perde. Nosso amigo está inconsciente, aventurou Hilário, entre a curiosidade e o respeito. Sim, considerado como enfermo terrestre, né? Está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Então eu parei nisso aqui. Esse grau aqui, sem recursos de ligação com o cérebro carnal. O médium inconsciente na sala mediúnica também está assim. Quando termina a avaliação, pergunta, você se lembra de alguma coisa? De nada. O médium inconsciente. Mas como é que o dirigente sabe que o médium é inconsciente? Ou é aquele médium que não estuda? Kardec vai dizer, e que não faz esforço nenhum de se recordar de algo onde ele foi filtro, onde ele foi um meio, onde ele foi uma ponte mediúnica. Vamos ler aqui do trecho 47, não precisa vocês pegarem o livro, quem chegou primeiro pegou, mas para a gente compreender nessa síntese de Kardec, o que ele separa aqui, no item 47 do capítulo 14 do livro A Gênesis, os fluidos. Né? Na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, como numa rede, e é constrangido a agir contra a sua vontade. A obsessão
eu me aproximo de Carmen, mais próximo de mim. Eu projeto o meu pensamento a Carmen. Ao projetar meu pensamento, Carmen fica envolvida, se tiver afinidade comigo, culpa, dívida comigo, ela fica envolvida no meu campo magnético. Então, digamos, Carmen é o prego, eu sou o imã. Carmen, o devedor, Carmen, deve a mim, eu não perdoei. Não tem como escapar da minha ação, a não ser quando Carmen se melhore, que é a chamada renovação moral, a reforma íntima, que aí poderá me atingir, para que eu me renove também, ou vai chegar um ponto que eu projeto o meu pensamento, envolvo Carmen, mas não faz efeito mais nenhum para ela, porque ela se renovou, porque o amor cobre a multidão de pecados. Agora, olha a diferença da possessão, que nas outras religiões é o treme até no falar, possessão do diabo, que entra no corpo, que expulsa o outro. Na possessão, o entendimento de Kardec, na possessão, em lugar de agir exteriormente, não há um envolvimento perispírito a perispírito de Carmen. Eu com Carmen, no exemplo que eu dei, eu desencarnado, Carmen encarnada. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui. Ou seja, eu me substituo, por assim dizer, Carmen, o espírito encarnado. Por quê? Porque Carmen se afasta do corpo. Ela perde o que eu li aqui, ó. Ela perde os recursos de ligação com o cérebro dela. É por isso que ela não se lembra quando voltar. Seja na mediúnica, ou seja o obsidiado na rua. Rapaz, você sabe que não me lembra de nada. Ele não tem ligação com o cérebro dele. Ele se afastou do corpo. Então Kardec vai estudar isso e diz: ele faz eleição de domicílio em seu corpo, sem contudo que este o deixe definitivamente. A diferença dos filmes, a diferença no entendimento do catolicismo, que o demônio entra no corpo e expulsa o dono do corpo. Não existe isso. O que não pode ocorrer senão com a morte. Carmen só deixaria o corpo dela definitivamente se ela morrer, né? Mas aí não. A possessão é sempre temporária e intermitente. Kardec vai visitar uma menina, Júlia, 22 anos, empregada doméstica de um casal. Ela passa 6 horas dando comunicação de um espírito chamado Fredegunda. Pesquisei na internet quem foi Fredegunda. Foi uma rainha muito antes de Kardec. A mulher, para dizer a você, mandou matar o marido e o filho. Só para dizer a você a natureza da mulher. Ela mandou matar porque ela queria que o outro filho herdasse o trono. Ela envenena o marido, envenena os outros filhos. Esse espírito vai tomar posse de uma menina. A menina brigava, embolando pelo chão em convulsão. Foi para a igreja, foi para o médico, não adiantou. Foi a Kardec foi lá aplicar passe. Está na revista Espírita. Então ele passa lá e o espírito depois é trazido para a mediúnica. É meses. Um espírito desse grau de trevoso é meses. Então, Kardec... Mário, nesse caso aí, essa menina tinha alguma ligação com esse espírito? Sempre tem. Sempre tem. Quase sempre tem. Se não tem com aquele espírito, tem com as leis. Kardec também vai analisar já um espírito chefe de gangue. Hoje em dia seria chamado chefe de facção. Ele agride uma menina de 13 anos. A menina vai para ser internada no hospício. Então é curada pela prece. Como a gente faz à distância, porque a família era católica, não podia saber. E os espíritos estavam orando por ela. Curou em 5 dias o grupo de Kardec, só em prece. Aí ele pergunta ao espírito na mediúnica, que a família não participou. Por que você fez isso com a menina? Tinha alguma ligação com ela? Nenhuma. Ele disse: a questão é que queriam tomar minha região. Queriam tomar, eu comando essa área. Então eu falei, eu sou pior do que o outro quer tomar. Disputa de poder. Escolhi alguém na terra e persegui. A menina devia as leis. É óbvio. Ele não conseguiria fazer isso com a irmã Dulce. Ela devia as leis. Mas há espírito que age mal pelo mal. Escala espírita, primeiro degrau. Espírito impuro. Você não deve nada a ele. Ele escolhe alguém e faz o mal. Ele tem prazer com isso. Prazer. Então é isso. Então veja que a maioria dos nossos grupos mediúnicos, a gente não recebe ainda esses espíritos, né? Então a gente vê no Chico, de volta. Então, aqui, o que ele diz? É temporária e intermitente.
porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado. Mano. E aí ele fala, cadê aqui? Espírito na posse momentânea do corpo, que aqui no caso de Pedro, né, estou lendo aqui em Kardec, dele se serve como de seu próprio, fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com seus braços, como o faria quando vivo. Não é mais como a mediunidade falante, a mediunidade consciente, né, onde o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. Ou seja, eu sou médium consciente. O espírito projeta o pensamento dele, eu capto. Mas eu não vou deixar, né, a não ser que eu tivesse obsediado. Né? Mas se eu não estou obsediado na mediúnica, eu não vou. Não vai acontecer isso, eu me embolar pelo chão, cair. E aí eu vou ter que ser chamado pelo dirigente da mediúnica. Você é médium consciente. E por que deixou isso acontecer? Esse descontrole todo. Mas aí a gente vai ver que por que é que nos nossos grupos, em grande maioria das pessoas que eu me relaciono, tem médium inconsciente aí, ou mecânico, ou de incorporação? Não, não tem. Não tem porque senão é um risco. Porque a gente viu aqui o que no capítulo anterior? Celina dominou o outro porque ela tem grande potencial moral, grande influência moral. Se ela não tem, mesmo da mediúnica, o espírito joga ela no chão. O espírito embola, xinga, solta o palavrão, porque ela não está usando, ela está longe do cérebro dela. Ela está como se estivesse dormindo. Quem está usando o cérebro físico dela, as mãos, os olhos, a boca, é o espírito. Então, ele está no envolvimento magnético dela, o espírito e o corpo. Mas quem está usando o corpo dela, como eu estou usando esse computador, é o espírito. Se ela não tem força, influência moral suficiente, vai ser muito difícil o dirigente, o doutrinador controlar ela. É por isso que os espíritos superiores praticamente diminuíram a imensa quantidade de médiuns inconscientes, que é fantástico de você ver, porque muda o rosto, muda a voz, você vê, mas é o meu parente que está aqui através de outro. Mas com compensação pode vir um espírito desse, dentro de um banco, na fila de ônibus, e aí? Se o médium não tem um controle, como essa mulher que tem Celina, o rapaz aqui não tem, Pedro. Por isso que ele está passando como um epiléptico, mas ele não tem epilepsia, ele não teve tumor, ele não teve traumatismo. Ele tem apenas um ataque possessivo. Então vou voltar aqui a ler, porque agora ele vai explicar um monte de coisa. Né? Então, repito. Considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. Por que Kardec está fazendo isso? Porque Kardec só botou isso aqui. Naquela época ninguém conhecia isso. O cérebro tem centro motor, tem centro da fala, tem centro da interpretação da fala, de Wernicke, tem centro da visão, lobo posterior. Não tinha os estudos, aqui é século XIX. Então ele faz uma síntese. André Luiz já vem no século XXI, com conhecimento da ciência, e entra nos detalhes, porque ele também foi médico. As vias do equilíbrio, que é a área do cerebelo, né, aparecem completamente perturbadas. O espírito atingiu a área do cerebelo, o homem caiu, despencou, ele projetou os fluidos dele, o fluido é matéria, né? Ele projeta. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Então, ele pergunta se ele se lembrou. Ele não está recordando de nada, né? Porque ele não consegue atuar no cérebro dele. Quem está atuando é o desencarnado. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa. Porque em espírito, olha só, em espírito ele está afastado do corpo. O obsessor está agindo no corpo dele, mas ele está ao lado. Em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Então ele está passando ali, ele está com um alto estado de constrangimento, ele como espírito. Porque ele é endividado, a gente vai ver aqui depois, ele é altamente endividado com aquele espírito. Então, ele não tem como escapar da ação, da influência desse espírito. Ele está arquivando aquilo ali. Quando ele sair,
o espírito aqui, a gente vai ver, ele for desligado, ele não vai se lembrar de nada. É igual a dona Celina, da mediúnica. Se lembra de alguma coisa, minha irmã? Não me lembro de nada. É como se estivesse dormindo, um sono profundo. Médio inconsciente. Né? Então ele está arquivando. Então, outra coisa, o espírito não esquece nada. Até isso aqui o espírito arquiva. Aí você vai dizer assim, meu irmão, esqueça. Mataram meu filho, por isso que eu estou perseguindo o outro. Esqueça isso. Perdoar, esquecer. O esquecimento, a gente sabe que não é o espírito a tirar da memória. Como é que alguém que teve um filho assassinado vai esquecer disso? É ressignificar. O que é que o doutrinador propõe? Ressignifique, usar uma palavra dos psicólogos. É você dar buscar um novo sentido para a sua vida. Você vai retirar o seu filho do túmulo? Se vingar? Ele vai se erguer do túmulo? Não. Ele não vai se erguer do túmulo. Então ressignifique. Mas como? Você encontrar um meio. Cuide de outras crianças. Aí eu estou desencarnado. Você vai ter pessoas que passaram por isso aqui. Estão aqui ao seu redor no centro espírita. Quantas mães e pais estão aqui assim? Já passaram por isso? Converse com eles depois, porque eles também sofreram o que você também está passando. Então, eles têm afinidade com vocês. E eles ressignificaram. Muitas vezes eles vieram também, eles sentiram vontade de se vingar daquele que fizeram tanto mal ao coração deles. Mas eles aprenderam a perdoar. Como? Ressignificando. E quem fez o mal? Quem fez o mal está com as leis gravadas na consciência. Carmen lembrou bem, outra pessoa lembrou bem. A justiça de Deus no último encontro não falha para ninguém. Você pode passar 1000, 3000 anos. Ela vai lhe encontrar. Aqui a gente foge da justiça humana. Mas a outra não, porque ela está na consciência. Como é que eu vou fugir do juiz dentro de mim? Eu não tenho. Então um dia eu vou ter que reparar se eu fui o causador do mal. Então ele está arquivando aquilo ali. Eu estou passando por esse vexame. Né? Esse vexame. Eu não posso nem utilizar meu corpo. Agora imagine, Kardec cita uma experiência dessa no capítulo sobre absessão, sobre fascinação. Não chega a ser um grau desse. Um homem idoso passa uma jovem que tem idade de ser bisneta dele, ele se ajoelha, compra flores no meio da rua. Então a gente vê a fascinação, aí eu estou no outro grau de obsessão, espalhada na Terra. É aqueles homens de 60 a 70 anos querendo namorar com a menina de 20, é as coroas também agora com 20, é a fascinação. É você subir e ver que a Terra é redonda. Mas tem 11 milhões e meio de brasileiros que acreditam que a Terra é quadrada. No final dela tem uma ribanceira, eu não sei nem vai dar. Mas acredita que a Terra é quadrada, né? Que são aqueles terraplanistas do Brasil. Só no Brasil tem 11 milhões de fascinados por hipnotizadores do mundo espiritual. São mentes poderosas. Eu não tenho condições de dar comunicação nem de conversar com um espírito desse. Porque ele consegue hipnotizar 11 milhões de pessoas projetando a ideia. Sobe todo mundo, vê que a Terra é redonda. Eu olho e digo que é quadrada. Eu sou um obsediado. Eu estou sendo um fascinador do mundo espiritual. Então como é que eu tenho condição de lidar com o espírito dessa mediúnica? Não tenho. O nosso nascimento, o outro guia trazia para o nosso grupo. Não tenho. Porque ele tem uma mente poderosa, treinada de séculos para isso aí. O que a André Luiz espera? Que a gente se prepare para recebê-los. É o que a gente está fazendo. Né? Então, posso falar? Pode falar. Eu numa doutrinação dessa, na doutrinação desses espíritos que sofreram uma ação grave dessa, eu peço a eles para esquecer. Primeiro, eu digo que eu faço com ele é o seguinte, eu me coloco no lugar dele. O que eu passo para ele é o seguinte, eu sei que não é fácil passar por uma situação dessa. Aí eu trago ele para o meu campo. Agora eu digo para ele, agora você já pensou, você entrando em uma situação dessa, eu sei que você não vai trazer seu filho e você vai fazer o que com você? Olhe para trás, veja quantas pessoas dependem de você. Eu sei que não é fácil.
É fácil eu estar aqui falando com você, tá ali, mas jamais eu vou dizer a você que eu sei o que você está sentindo, porque eu sei que sua dor, mesmo que eu estivesse passando por uma situação dessa, sua dor não seria igual a minha, não seria igual, eu não sentiria da sua maneira. Mas aí eu trago ele para mostrar para ele, se ele entrar numa dessa de vingança, que isso vai virar uma bola de neve. E aí eu vou, sei que não vai ser a primeira vez, eu vou botar ele para poder fazer reflexões e perceber a situação. Porque se a gente for também deixar ele numa situação de vingança, é difícil. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. E para a gente fazer, tem que trazer ele para a realidade, para mostrar a ele que ele não vai, que isso aí vai ser um caminho sem volta, que ele vai estar se colocando a mesma coisa do outro que praticou a ação com o filho dele. É uma doutrinação muito difícil, não é de uma, nem de duas, nem de três que a gente vai conseguir convencer. Mas alguma sementinha vai ficar lá na consciência dele. É isso aí, Conceição usou um termo bem, oferecer algo a ele. Você pode cuidar de outros, você tem que cuidar de você, porque você não está bem. Essa situação de vingança, se eu estivesse ele fazendo feliz, mas eu estou vendo ele sofrer e eu fico feliz, é um engano, a gente sabe que é, mas ele sente... Então, o que o Barreto ofereceu, o André Luiz coloca. Então, tem uma obra dele, No Mundo Maior, se não me falha, onde a pessoa, eles querem que ajude o obsessor. Aí desdobra o outro, duas pessoas pelo sono. Você pode ajudar ele? Não vou ajudar, é mais ou menos assim. Só que ela está noiva. Ela está noiva e o marido não arranja emprego, é pedreiro, alguma coisa assim, pedreiro. Não arranja emprego. Eu quero, você tem como ajudar ele, você será a mãe dele. Mas diz que ninguém recebe um filho sem conhecer de noite, né? Só que a gente não acorda, não se lembra. Ela, não vou pegar isso aí porque ele me fez o mal. Eu sei, mas vocês precisam acabar com esse ódio. Então você, como mãe, pelo esquecimento de mãe, mas ele vai ter predisposições, eu também, de não gostar do meu filho e ele não gostar de mim. Eu vou lhe oferecer algo. O Espírito fala assim, você ainda está noiva, né? Eu já estou lhe oferecendo o filho. Ele ri assim mesmo, a benfeitora. Eu vou arranjar emprego para o seu noivo. Se não me engano, vou pegar, quem quiser depois eu pego. Acho que é No Mundo Maior. A benfeitora espiritual. Eu arranjo um emprego para o seu noivo. Você quer casar, não quer? Não vai casar com ele desempregado. O senhor arranjo. Mas você aceita ele? Eu aceito. Quer dizer, tem doutrinador que tem pudor. Não pode. Não. Aí ele aceitou, André Luiz fica rindo, o senhor fez uma barganha? Sim. É isso que eu ia dizer, uma barganha. Mas é necessário fazer barganha. É uma barganha sadia. Para poder ajudar ele, tirar ele daquele campo que ele está. Viu, Sérgio? Eu tenho um processo desse dentro de uma minha família. Eu tenho uma sobrinha e uma mãe que se quer uma guerra de Eustapa. Que ela não conseguiu, no fundo eu percebo que ela não conseguiu superar o ódio delas duas. E é filha única, viu? Só tem essa filha, é um filho e uma filha, mas é um problema desse. É isso, mas pelo menos ele deu um passo, a reencarnação. André Luiz pergunta isso, e será que esse passo eles vão fazer as pazes? Meu filho, aí não. Aí eu não posso dizer, aí é o livre-arbítrio. Mas pelo menos já aceitou ele no útero. Imagine você aceitar no seu útero e o outro como pai embalar o inimigo. A pessoa, então dizer, arranjou um emprego para o outro. Então o doutrinador tem um monte de coisa, se ele tiver bem intuído, né? Não é saindo da cabeça dele, não é saindo da cabeça de livro, porque também livro é aquilo ali no caso. O doutrinador, a ferramenta é a intuição com seu guia. Vou continuar lendo aqui. Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo. Né? Uma vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, eles estão entranhados, perispírito a perispírito, e o espírito está dentro do corpo do encarnado. Por quê? Todo mundo sabe que o espírito está dentro, ele não vai ficar lá dentro.
Mas o espírito, a gente atravessa pelos espíritos no meio da rua, né, Carmen? Porque eles estão em uma outra frequência vibratória. Você pega o livro Voltei, quando Frederico Figner, médium passista, médium reicetista e 44 anos, dirigente de mediúnica da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, antes de se mudar para Brasília. Quando ele é desencarnado, Bezerra de Menezes faz o desencarne dele. E quando ele já está mais lúcido, quando ele está caminhando na rua após o enterro, vem as pessoas caminhando desencarnado. Quando vem uma pessoa em frente dele, ele dá um pulo pro lado, Bezerra de Menezes se acaba de rir. Aí ele, o senhor não pulou? O desencarnado passou por dentro do senhor. Meu filho, eles estão em outra frequência, meu filho. Eles estão na frequência densa. Tem espírito que a gente atravessa também. Atravessa os outros. A gente atravessa os espíritos. Então, mas ninguém fica dentro do corpo do outro. Então tá lá no livro Voltei. Voltei é o nome do livro, né? Então ele pula com medo, sai andando pela rua, se desviando dos encarnados. É um filme Ghoster, né? Hein? Não entendi. Parecendo um filme. É isso. Então, o espírito está dentro do outro. Só que aqui eles estão, temporariamente, ele está utilizando o corpo dele. Ou seja, ele está entortando a mão, balbuciando, porque ele está querendo expulsar o seu inimigo do corpo, coisa que é impossível. Eu li aqui em Kardec, isso acontece se Pedro, o rapaz citado aqui, morrer, né? E o espírito não vai ter força para matar ele assim, porque ele está sendo assistido aqui pela equipe espiritual, né? Então vamos lá. Jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam. Aí a pergunta: será lícito considerar o fato sob nosso exame como um transe mediúnico? O epiléptico, né? Afastando o caso de doença, né? Se a gente não é médico, não tem como saber, né? A convulsão, se é um problema de tumor, de que for. Mas, digamos que a gente olha e observe que aquela convulsão, aquelas crises, seja por obsessão. É um transe mediúnico isso? Vamos ver a resposta. Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, é um transe mediúnico. Presenciamos um ataque epiléptico, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas, que se prendem às teias do ódio recíproco. Veja que o outro também está odiando, né? Está brigando lá. Ele está se afastou do corpo, o Pedro. O outro está usando o cérebro dele. A mente está no corpo, no cérebro dele. Mas eles estão discutindo, estão se xingando, se ofendendo. Então, você vê aquela convulsão. É uma briga. Só que você está vendo só um encarnado ali. Um encarnado. Mas ele está brigando com o outro. Ódio. A gente vai ver em detalhes em outro capítulo aqui no futuro. Os detalhes onde começou essa encrenca. Né? E fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou: nessa aflitiva situação, acha-se Pedro nas regiões inferiores. Antes, achava-se Pedro aí ele vai começar a explicar o porquê. Nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação, que lhe constitui uma bênção. Aí ele vai começar a explicar aquilo que Dona Celina encarnada, que Raul Silva, que está acompanhando, não está ouvindo. Ela está apenas, vai vir aqui depois, vai aplicar um passe, aquilo tudo que a gente vai fazer mesmo, né? Que é um passe e orar. Mas aqui os guias ao redor estão conversando. André Luiz quer saber, onde é que começou isso aí, André? Esse ódio? Aí ele vai dizer: por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Presentemente, melhorou. Olha o que Barreto falou. Como é que em 10 minutos vai dar um jeito nisso? Ele tem anos rolando no mundo espiritual, brigando um com o outro. E está melhor. Por que está melhor? Porque um está reencarnado. Um está reencarnado, um já conseguiu reencarnar. Aceitou, pelo menos, ou foi compulsório ou não. Melhorou já. Qual ocorre em muitos processos semelhantes. Os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos,
em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispírito, né, provisoriamente lesado em centros importantes. Nesse íntere, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra, Dona Celina, com o auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. Então ele já começa a dizer o que foi. Eles estavam no mundo espiritual se digladiando. Imagine naquelas furnas. Um foi reencarnado, já deu um passo para a melhora. O outro não perdoou e encontrou ele. Era pior. Mas essa piora que levou a mãe a médico, né? A mãe a psiquiatra, não deu jeito, a igreja católica, evangélica, mas chegou na casa espírita. A casa espírita geralmente é a última porta, né? Porque muitas pessoas, né, têm muito medo de ser espírita, mas é a última porta para ajudar o filho. E aí foi. Já estão melhores. Agora, o que é que leva aquelas convulsões? O perispírito de Pedro está lesado. Ele foi lesado pelas ações que ele cometeu com o outro e pelas ações que ele sofreu no mundo espiritual, das agressões do outro. Lesou os centros de força dele. Então, diante da aproximação, qualquer aproximação do obsessor, ele tem convulsão. É chamado isso, e estudado por André Luiz no capítulo Mecanismo da Mediunidade, reflexo condicionado. Como é o reflexo condicionado, Tereza? Estudado pelo cientista russo Pavlov, que André Luiz vai trabalhar. Você pega seu cachorro, todo meio-dia, você bate a panela com alimento, ele botava os eletrodos na cabeça do cão, o cérebro do cachorro começa a salivar, porque ele sabe que quando você bate o dono na panela, vem comida. Ele saliva. Então cria um reflexo condicionado. Ou seja, quando Pedro caminha, né, encarnado, ele não é evidente, mas diante da aproximação do obsessor a quem ele deve, no contato fluídico, a aura de Pedro com a aura do obsessor, cria um reflexo condicionado. E ele aí entra em quê? Convulsão. Porque os centros do perispírito lesionados, seja no banco, na fila do ônibus, onde for, ele entra em convulsão e despenca no chão. Então, a gente vê muitos epilépticos aí, afastando o problema da ciência, né? Nem tudo é espírito. Mas vai ter também muitos epiléticos, que é como esse aqui, ó, que está tomando medicação anticonvulsiva, drogas pesadíssimas, fazendo cirurgia. Antigamente era lobotomia. Né? Você cortava as áreas do cérebro, você ficava um vegetal. Tem um filme um filme fantástico sobre isso. Esqueci o nome do ator. Mel Oscar com esse filme. Cortava o cérebro para evitar um monte de convulsão. Hoje já tem aparelhos. Porque tem gente que dá 2, 3 por dia, não se alimenta. Então a ciência já descobriu aparelhos que implantam para evitar isso. E muitas vezes pode ser apenas um ataque obsessivo, que num centro espírita, com esse mecanismo primeiro aqui, ó, que a gente usa, muito comum, a prece. Qual é a ferramenta que Dona Celina vai usar? Primeiro, aqui é a técnica para todo mundo que está ouvindo. A prece. Ela conversou. O rapaz não falou nada. Como isso aqui é útil? Ó? A gente chega lá, o rapaz foi levado para uma sala, a doutrinária está tendo, aí desceu Conceição Barreto e desceu Mário Sérgio. Barreto vai ser a atendente fraterna. Barreto e eu percebemos que é uma presença espiritual negativa. Percebeu, Sérgio? Percebi. Barreto ou eu começou a conversar. Meu irmão, perdoe. Meu irmão, se afaste um pouco para que a gente possa conversar. Deseja falar alguma coisa, meu irmão? Por ele mesmo, deseja conversar, e outro se contorcendo no chão lá. Ela percebeu isso, parou. O que é que eu vou fazer agora? Eu e Barreto na sala, vamos orar. A mãe está junto com o rapaz. A palestra está rolando lá. Normal. Fez a prece, implorando a segunda ação. A primeira prece, os efeitos da prece. As frases da venerável amiga libertavam jatos de forças luminescentes a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio
os participantes do conflito. Um passe. Ela orou, então Barreto orou e aplicou um dispersivo. Aplicando, meu irmão, orando a Deus. A voz mesmo, ou apenas mentalmente, aí é critério de cada um. O Espírito está registrando, né? Porque ele registra o pensamento, embora não saiba. Então, as imagens se projetam no ambiente todo, né? Quando a gente pensa. Orando e aplicou um passe. Os jatos de forças de luz a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio. Os dois. A mãe, no mínimo, foi para o filho buscar a cura. Né? É natural porque ela não conhece, né? E o filho voltar bom sem um obsessor. Espiritismo não. Isso se ela fosse para outras religiões, né? Que acolhe, faz o seu papel, acolhe o encarnado. Mas o outro chamado de diabo, né? Para ser expulso. O Espiritismo não. Ele acolhe o encarnado e acolhe o desencarnado. Alívio aos dois. Tá vendo aí a técnica? Sem nenhuma fórmula. Sem nenhuma... Pegue isso, pega aquilo outro, apaga a luz, acenda isso, faça isso, bota a roupa branca, tira os pés, a sandália para pegar a energia do chão. Não tem nada disso. Nada disso. O Espiritismo é simples, porque Jesus é simples. A gente não estou falando crítica a ninguém que faça isso, pelo amor de Deus. Estou falando que está aqui. Uma prece diante de um fato terrível. Ela utilizou uma técnica que ela aprendeu, que é o diálogo doutrinar. Ela é atendente fraterna, ela é médica, percebeu que havia um espírito envolvendo aquele companheiro, buscou o diálogo com o desencarnado. O desencarnado não abriu o diálogo pelo médico. O que ela fez? Vai ficar só nisso? Não, vou orar. Vai chamar alguém lá fora? Não vou orar, porque não estou só com Sérgio, é eu e Barreto, minha mãe. Aqui está uma equipe espiritual. Vamos orar. E aplicou a técnica do passe. Aplicou, os espíritos utilizaram as energias e funcionou. Você falou uma coisa muito importante aí. Nunca devemos atender uma situação dessa sozinha. Até no atendimento fraterno, se a gente percebe uma coisa, a gente tem que chamar um outro colega para ir dar o suporte, de maneira nenhuma só, porque é muito perigoso. Isso aí, por isso que ele está citando que são dois. Né? Dois levaram, ajudaram a mãe, e agora dois ficaram, porque havia um trabalho de doutrinário. Não, porque às vezes, Sérgio, nos centros espíritas, o ego de alguns se eleva e aí quer fazer o atendimento sozinho, achando que vai resolver, quando não tem estudo, né? E aí entra em uma situação que, inclusive, pode até trazer prejuízo para a própria pessoa. É muito perigoso, porque esse espírito com problema de obsessão, a gente tem que ter muito cuidado. Isso sim, de dois. Diga, Teresa, você abriu? Não, estou ouvindo. Que você abriu o microfone. O que a Conceição falou é verdade. Não pode ir nesse afã de ser o bambambam e querer trabalhar só. Isso aí não. Aí é prepotência. Né? Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, fruto do passe, né? A energia do passe, claro, com a ação do espírito, né? Trabalhando aquelas energias doadas por ela, que se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Que coisa fantástica. Não viu gritaria? Por que André Luiz citou no capítulo anterior que não há força muscular? Gritando, sai, Satanás, empurrar pra lá, cadeira batendo coisa no chão, sai agora! Eu não tô fazendo crítica aos outros não, tô só uma análise, né? Das outras crenças, batendo no chão, aquele estardalhaço todo, aumenta a voz, parece que o Espírito Santo ficou surdo, portador de alguma deficiência física. Quer dizer, tem gente que tem isso. Eu passo na casa de uma pessoa, vou convidar, rapaz, ela bota aquela caixa de som de 800 watts para fazer o culto. Eu digo, meu Deus, o Espírito Santo é portador de deficiência física, ele não escuta bem. É igual, eu não escuto do lado, eu estou melhor do que o Espírito Santo, porque eu escuto de um lado, o Espírito Santo não escuta, que tem que botar o som nesse alto.
A moça fez uma prece. A gente está falando aqui com todo respeito, porque eles estão naquele Mas degrau. naquela situação deles ali, Sérgio, eles ainda precisam daquilo até estudar no morro onde nós estamos. É isso. Estão no degrau, foi o que eu falei. Eu estou falando aqui para descontrair, mas não é uma crítica. A gente já passou por esse degrau, né? E a gente respeita eles. Eles verão para o nosso degrau. Não é orgulho, porque se fosse orgulho estar no degrau acima, não haveria a escala espírita. A escala espírita demonstra que Quem disse que a gente está no degrau acima? A gente está no caminho. No degrau acima de entendimento. Emmanuel vai dizer isso no livro Seara dos Médiuns, de uma maneira clara. Entendi. Nós estudamos, eu e você, na abertura do Semente de Luz, há uns 15 anos atrás. Correto? Aqui vamos lá. Aqui vamos lá. Então, vimos que o perseguidor, não, eu já falei, saiu, repousou o rapaz e o perseguidor foi desligado. Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência. Tirou o espírito do obsessor. Coisa que tem muita gente que não gosta que chame, mas eu tenho que ler porque está aqui, né? E enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à genitora do enfermo, a outra técnica. Água. Prece, né, Ferreira? Passe, simplicidade, sem botar roupa branca, tem que ter avental. Não, mas tem que tirar isso. Então a gente respeita. Mas com André Luiz e Kardec é simples, porque Jesus é simples. Eu sei para um centro Y, o amigo meu chegar no raio de luz, assistir uma palestra e beber a água fluidificada e perguntou a mim: a água aqui é água? Eu falei: é o que você esperava? Eu pensei que aí a água era chá, da ayahuasca. Eu falei: mas a ayahuasca é a raiz do Santo Daime. Ele, mas a casa Y, a casa que eu faço palestra, não vou citar aqui, o guia orientou. Rapaz, quando ele falou isso, o guia orientou. E não é que eu fui fazer a palestra e não vi a bendita, os copinhos com chá. Mas aí, deixa pra lá. Então, aqui, água fluidificada, a gente não vai trabalhar isso aí. Os irmãos, cada um, estão em um entendimento que só Deus. Enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à genitora do enfermo, chorosa e assustadiça, retornávamos à conversão cordial. Nada saiu do contexto, Ferreira. O homem não derrubou a parede, os médicos não saíram correndo, gritando, chamando Ferreira, chamando Tereza, chamando o dirigente do centro. Tudo tranquilo. Ninguém botou avental, ninguém botou coisa nenhuma. Chegou lá, conversou, tentou provocar um diálogo. Viu que não tinha jeito. Ela fez uma prece, aplicou um passe, bebeu água a ela, quando o rapaz melhorava, vai beber água também, né? O espírito foi desligado e a vida que segue. Então aqui, apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium. Ele é médium, Carmen? Será que ele é médium? Perguntou Hilário. Pela passividade, a resposta, né? Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, era justo tê-lo nessa conta. Ele é médium. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a readimir-se. Aí eu vou continuar. Mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? O assistente sorriu e observou. Desenvolver, em boa sinonímia, quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constrói paredes sólidas em bases seguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, reticência. Por que ele cita isso, Carmen? Porque aqui o livro é 58. A pessoa dava uma convulsão no centro. Celina percebeu que é um desencarnado. Ele melhorou. Ele vai passar o quê? Assistir a palestra, a ferramenta. Assiste as palestras, traga sua garrafinha de água, né? É necessário trazer a garrafinha de água dele. Emmanuel coloca isso, né? Claro, né? No livro Seara dos Médiuns. Traga a garrafa dele. Não é beber
Se o centro tem os copinhos, ele vai beber só um copinho. Mas se ele faz o evangelho em casa, a garrafa dele é separada da mãe, porque os espíritos vão colocar a medicação na dele. Ele é claro, irmão, não mistura se ele está doente. Então não põe a garrafa só para todo mundo se for em casa. No centro, se tiver os copinhos, não. Então ele vai passar por isso lá no centro. Aí, o que era comum? Colocar ele, às vezes, logo Tereza, né, Tereza? Para mediúnica. Rapaz, isso aí é um médio bom. Isso vai ser um médio. 2 meses, 3 meses, ele está na mediúnica. Às vezes antes, Ferreira fala isso, botavam na mediúnica. O cidadão está doente. Ele precisa se curar primeiro. Ele precisa ir no médico para ver se aquilo não tem problema de um tumor, está causando convulsão também. Você não afastou todas as possibilidades de doença física? Foi uma doença obsessiva? Agora é com a gente. A gente é os espíritos, né? Desencarnados e nós que somos da equipe espírita. Mas ele é médio sim, mas ele precisa se curar. É a educação da mediunidade, né? Do uso da mediunidade. O termo é incorreto. Quando se fala educação mediúnica, o termo é totalmente incorreto. O pessoal atropela tudo. Kardec coloca no livro dos médiuns desenvolvimento mediúnico. É por isso que André Luiz é fiel a Kardec. Desenvolver. Eu desenvolvo se eu tiver ela em germe, tem um germe, e se ela faço ela eclodir, se os espíritos desejarem. Se não, se for só meu desejo, não vai eclodir. Mas o que é educação mediúnica? É o que está dizendo aqui. Eu preciso reformar o meu caráter, me educar moralmente para desenvolver a mediunidade. Agora, no caso dele aí também, Mário, que ele vai precisar dar continuidade ao tratamento, porque eu estou pensando, afastou o obsessor dele, mas esse obsessor ele pode voltar a qualquer hora, dependendo dos pensamentos, das atitudes do encarnado, não? É isso, Jesus disse porque isso. Porque não é definitivo esse afastamento aí, não. É óbvio. Parece que foi muito rápido, se tudo é um processo de conscientização. O processo de conscientização para o encarnado e para o desencarnado, porque pode parecer que aí no momento que Celina deu, vamos colocar assim, os primeiros socorros, então Celina deu ajuda, foi um instrumento para o mundo espiritual ajudar esse espírito. Mas esse espírito ele vai continuar com o processo dele no mundo espiritual, né? De conscientização, de trabalho, porque às vezes a gente está ali naquele momento da mediúnica e dá o primeiro socorro, mas não é definitivo, porque ali é só, digamos assim, um pontapé inicial para o início de um trabalho que pode ser um trabalho longo, de tratamento longo. E com certeza, porque às vezes o que acontece, as pessoas vão para o atendimento fraterno e vão fazendo um tratamento. Aí quando pensa, porque o tratamento é longo, não é da noite para o dia que o obsessor, primeiro porque não é o obsessor que é só culpado. Sim. Ele tem que se trabalhar o próprio ser para poder que aquela também se eduque. E aí vê melhor, aí some do centro. Aí pronto. Quando pensa que não volta, aquilo ali é uma... Só ele tem que fazer a reforma dele íntima. Se ele não fizer, o amigo espiritual ele vai voltar com certeza. Se não for ele, é outros. Foi Jesus que afirmou isso, de uma maneira parabólica, natural. O espírito está numa casa. Né? A casa é mental. Né? Jesus coloca isso em João. Está numa casa. Temos vários. Ele sai da casa e fica observando na espreita. Se ele encontra a casa varrida e adornada, orgulho e egoísmo, né? A pessoa que está... Então ele está trazendo imagem simbólica, mas irmão não explica isso. Então se ele está observando, encontra a pessoa que não foi feita nenhum esforço de uma renovação da sua conduta psíquica e conduta de atos, né? Ele volta com 7 piores, Jesus falou. Ele usava o 7 porque era um número simbólico, né?
simbólico na época. E ainda tem outra coisa, ele vai vendo, observando ele. Se ele dizer, o que é que vai acontecer? Se ele também, o que é que está acontecendo com ele, que ele está modificando, ele vai acompanhar ele e ver o que é que está acontecendo e vai também estar sendo transformado como ele também, né? Isso. E aí é isso que o tratamento espiritual, a base é toda essa aí, né? Se ele não se transformar e o encarnado sinceramente se transformar, ele não consegue mais acessar a mente do outro. Porque isso, claro que é um processo de dias, de anos. Mas a gente já falou aqui, há 2 livros, Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas. 4 anos, Emmanuel autoriza a gravar e fazer pesquisa que ele vai trazer a informação daqueles 4 anos de atendimento, em média 300 espíritos atendidos por ano no grupo de Chico. 45% dos espíritos que aceitaram, como esse aqui, Carmen, que se desligaram do obsessor e chegaram até, Carmen, as colônias espirituais de Minas Gerais. 46% voltaram, não se adaptaram, Carmen. Você vai ver, como é que você... Eu como carne há 50 anos, eu odeio um outro há mais de 300, 500 anos. Vou para um local que não tem carne, não tem a bebida, não tem o cigarro, ninguém fala, você junta na esquina para falar mal do outro, ninguém assiste filme pornô, ninguém coisa nisso. Os 46%, uma 34, outra 46%, ele diz claro, mano, ele coloca a estatística no final do livro. Desses espíritos que aceitaram o perdão do doutrinador, foram para a colônia, foram para os hospitais, voltaram para a terra. Veja que o processo é complicadíssimo para a gente mudar. Na realidade, o céu para ele, céu entre aspas, representou um inferno. É isso. Porque para ele ali, nada ali era interessante. Você vai para um lugar, você passa o tempo todo. Aí você tem 25 anos na porta de um sindicato bebendo, como perguntaram a Chico, de volta perguntou. A mulher dele tomando passe toda semana. Aí pergunta 2 meses, Chico, como é que tá meu marido, Chico? Aí ele tá muito bem, muito feliz. Quando ele saiu, Divaldo perguntou, Chico, eu conheço o marido dela, 25 anos de alcoolismo. Ele vinha aplicar passe e ela trabalha com você, aqui dentro há 25 anos, trazendo o marido, ele nunca deixou a garrafa. E 2 meses já tá bem, Chico. Só porque ele morreu, ele tá ótimo no bar. Eu não vou dizer isso a ela. Você acha que Bezerra ajudou ele, todo mundo ajudou. Quando ele saiu, os amigos tudo atrás, os livros descrevem isso. Tem desencarne, Dalva. Está descrito nos livros. Colocam telas. Porque os companheiros desencarnados ficam esperando. Lá vem Ferreira, meu Deus do céu. Ferreira chegou, que alegria. Aí os espíritos... Sérgio, me dê notícia de Jair, que eu tô sentindo falta dele. Ele teve ontem, mas ele tá tarefado, está viajando com o trabalho aí. Então, quando desliga, André Luiz escreve isso, os espíritos fazem o desencarne, aí aparece a mãe, meu filho, bora seguir comigo. E os amigos fora da tela, da rede fluídica, Ferreira, você chegou, sou infeliz. Aí, ele largou a mãe, minha mãe, eu vou para eles. O cara vive lá. A mãe dava um conselho quando ele era encarnado. Pense bem. Ele a mãe não passada 25 anos, a esposa dando conselho quando ele encarnado, ele não ouviu. Por que é que ele vai ouvir agora? Só porque desencarnou, a morte não modifica ninguém por um salto. Vai modificar, como o Barreto falou, em 10 minutos de conversa? Não. A gente faz o nosso papel e aprende com aquilo ali. O negócio é bem complicado. A gente vai continuar daqui a 15 dias. Deixa eu marcar aqui onde nós paramos. Vocês marquem para mim, para me ajudar. É a pergunta agora, né? Que o outro vai perguntar se... Qual o objetivo, então, de ir para um centro espírita? Já que se Pedro é médium, a epilepsia dele não é por causa neurológica de tumor, é médium. O obsessor foi desligado, temporariamente ou não. E ele não pode ir para a mediúnica. A resposta a gente vê daqui a 15 dias, vocês podem ler aí mesmo, para me ajudar daqui a 15 dias a entender o que é que o centro espírita não deve, como colocava antigamente, colocar gente epiléptica para mediúnica. Né? E era falta de conhecimento. Né?
Então, a gente sempre reforça, nós estamos nesse degrau de entendimento. Então, a Conceição lembrou bem. Isso aqui não é questão de moral. A Conceição lembrou isso, ela sabe também, eu também sei. Que uma pessoa evangélica pode ter muito mais moral do que eu, em termos de conduta, de bom pai de família, bom cidadão. Mas de entendimento das questões espirituais é a terceira revelação. Os Espíritos, é claro isso em obras postas, parece uma prepotência, mas não é. Todas, sem exceção, livro Obras Postas de Kardec, todas as religiões, Carmen, vão estudar a codificação. Não vão sair das suas crenças. O católico, o candomblessista, o umbandista, para entender o que acontece na crença dele, ele vai pegar esses livros e vai estudar. E nós já estamos fazendo isso antes. Ô, Sérgio, na Umbanda já estuda o livro dos Espíritos, porque eu tenho minha nora, o pai dela é umbandista, e sempre eu estou indo para a ilha que ele mora lá em Encarnação, e você precisa ver, ele lê o livro ele estuda o livro dos Espíritos, isso. O livro dos médicos, eles estão. Umbanda já estuda, os outros ainda não. Vamos lá para a nossa prece. Agradecer a Deus a presença dos amigos espirituais. Vamos rogar por aqueles que atravessam pelas obsessões neste grau elevado de possessão. Quantos se encontram nos manicômios ou caminhando pelas ruas em convulsões, que a ciência identifica ou busca tentar identificar sem conceder, achar a causa neurológica, a causa no cérebro. De alguns desses irmãos apenas, a causa está nele, de ações equivocadas que fizeram nesta ou em outras existências, e a causa da ausência do perdão, daqueles que sofreram as agressões e não têm forças ainda para perdoar, o único objetivo de serem felizes. Meus irmãos, quem perdoa é feliz. Analisemos Jesus, o homem mais corajoso que passou na terra. Diante das agressões que sofreu, suas últimas palavras a Deus foi: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Que exemplo para nós! Quantos de nós dizemos cristãos e ainda não temos força, pelo menos para buscar a nossa felicidade, deixando aquele que nos agrediu entregue às próprias leis divinas? Nunca falha para ninguém. Vale essa reflexão para todos nós. Porque as pessoas aplaudem quem trai,